Roverando, capítulo 1, parte 5. Autor J.R.R. Tolkien. Tradução Rosana Rios, HarperCollins Brasil, 2021. A Aventura. Na voz de Maria Amélia Rangel Martins. É possível que o Psamathe soubesse de tudo sobre Rover. Ele conhecia com certeza o velho mago que o havia enfeitiçado, pois magos e feiticeiros são poucos e vivem apartados, mas conhecem-se muito bem. Ficam de olho nas coisas que os outros fazem e nem sempre são grandes amigos na vida privada. Seja como for, lá estava Rover, deitado na areia macia e começando a se sentir muito solitário e bem esquisito. E lá estava Psamathe, embora Rover não o visse, observando por trás de uma pilha de areia que as sereias haviam feito para ele na noite anterior. Mas o feiticeiro da areia nada disse, e Rover nada disse. A hora do café da manhã passou, e o sol ficou alto e quente. Rover olhou para o mar, que parecia fresquinho, e levou um susto enorme. No começo, pensou que havia entrado areia em seus olhos, mas logo viu que não estava enganado. O mar ia se movendo e chegando cada vez mais perto dele, engolindo mais e mais areia e ficando mais ondeado e espumoso incessantemente. A maré estava subindo e Rover estava abaixo do limite da arrebentação, mas ele não sabia disso. Foi ficando cada vez mais apavorado ao observar o mar e pensava nas ondas espirrando água, vindo direto para os montículos de areia e carregando em direção ao mar espumante. Coisa bem pior que qualquer banheira cheia de sabão, ainda naquela infeliz posição pidonha. Realmente, é isso que poderia ter acontecido com ele, mas não aconteceu. Ouso dizer que Psamathe teve alguma coisa a ver com o fato. Também imagino que o feitiço do mago não fosse tão forte naquela estranha baía, tão perto da residência de outro feiticeiro. O certo é que quando o mar havia chegado bem perto, e Rover estava quase explodindo de pavor ao esforçar-se para rolar um pouco para o alto da areia. De repente, ele descobriu que conseguia se mexer. Seu tamanho não havia mudado, mas ele não era mais um brinquedo. Podia mover-se com rapidez e usar direito todas as pernas, embora ainda fosse dia. Não precisava mais ficar em posição de pedir e podia correr sobre a areia onde ela era mais sólida e conseguia latir, não latido de brinquedo, mas latidinhos agudos de verdade, que combinavam com seu tamanho de cachorrinho encantado. Ele ficou tão feliz e latia tão alto que se vocês estivessem lá, o teriam ouvido de forma clara e como que à distância, feito um eco do latido de um cão pastor trazido pelo vento colina abaixo. Então, de súbito, o feiticeiro da areia esticou a cabeça para fora da areia. Ele era feio, isso é certo, e do tamanho de um cachorro enorme. Para Rover, em seu tamanho encantado, ele parecia horrível e monstruoso. Rover se sentou e parou de latir na hora. "Por que está fazendo tanto barulho, cachorrinho?" perguntou Psamathe. "Esta é minha hora de dormir." A verdade é que todas as horas eram hora de ir dormir para ele, a não ser que alguma coisa que o divertisse estivesse acontecendo, como uma dança das sereias na baía a seu convite. Nesse caso, ele saía da baía e se sentava em um rochedo para ver a diversão. Sereias podem ser muito graciosas na água, mas quando tentavam dançar com suas caudas na praia, Psamathe as achava cômicas.
mais da minha hora de dormir, disse ele de novo, quando Rover não respondeu. Rover continuou sem dizer nada, só abanou seu rabo como se pedisse desculpas. Você sabe quem eu sou? Perguntou ele. Sou Psamatos Psamatides, o chefe de todos os psamatistas. Disse isso várias vezes com muito orgulho, pronunciando cada letra e cada P. Ele assoprava uma nuvem de areia de seu nariz. Rover quase foi soterrado por toda aquela areia e ficou ali sentado, parecendo tão assustado e infeliz que o feiticeiro da areia teve pena dele. De repente, ele deixou de parecer feroz e desandou a rir. Você é um cachorrinho engraçado, cachorrinho. Na verdade, não me lembro de jamais ter visto outro cachorrinho que fosse tão cachorrinho, cachorrinho. Então ele riu de novo e aí ficou sério de súbito. Você arrumou briga com algum mago ultimamente? Perguntou quase num sussurro, piscando com um olho. Parecia tão amigável e sabido com o outro olho que Rover contou a ele tudo o que havia acontecido. É bem provável que contar fosse desnecessário, pois Psamatos, como eu disse, deveria saber de tudo com antecedência. Mesmo assim, Rover se sentiu bem melhor por conversar com alguém que parecia compreender e ter mais juízo que simples brinquedos. Foi um mago, sim, comentou o feiticeiro, quando Rover terminou sua história. O velho Artaxerxes, imagino, pela sua descrição. Ele veio da Pérsia, mas se perdeu um dia, como acontece às vezes até com os melhores magos, a não ser que fique em casa, como eu. E a primeira pessoa que encontrou na estrada acabou por mandá-lo em direção a Pérgore. Desde então, ele tem vivido naquela região, exceto nos feriados. Dizem que é um apanhador de ameixas bem ágil para sua idade, 2000 anos pelo menos, e um grande fã de cidra. Mas isso não tem nada a ver com nada. Psamatos queria dizer que havia se afastado do que desejava dizer. Em resumo, o que posso fazer por você? Eu não sei, respondeu Rover. Quer ir para casa? Infelizmente não consigo devolvê-lo a seu tamanho apropriado, não sem pedir a permissão de Artaxerxes primeiro, e não desejo brigar com ele neste momento. Mas acho que posso tentar enviá-lo para casa. Afinal, Artaxerxes sempre poderá trazer você de volta se quiser. Embora, é claro, ele possa mandar você para algum lugar bem pior que uma loja de brinquedos da próxima vez, se estiver aborrecido de verdade. Rover não gostou nada dessa ideia e aventurou-se a dizer que se voltasse para casa tão pequeno, poderia não ser reconhecido, a não ser por Gaiata, a gata, e ele não apreciaria muito ser reconhecido por Gaiata em seu tamanho atual. Muito bem, disse Psamatos. Devemos pensar em outra coisa. Enquanto isso, já que você voltou a ser de verdade, gostaria de comer alguma coisa? Antes que Rover tivesse tempo de dizer sim, por favor, sim, por favor, apareceu na areia diante dele um pratinho com pão e molho e 2 ossinhos de tamanho apropriado e uma pequena tigela cheia de água com os dizeres "Beba, cachorrinho, beba", escritos à sua volta em pequenas letras azuis. Ele comeu e bebeu tudo, antes de perguntar: "Como fez isso?" E "muito obrigado." Ele teve a ideia de adicionar o "muito obrigado" de repente, já que magos e pessoas desse tipo pareciam ser uma gente bastante melindrosa. Psamatos apenas sorriu. Então Rover se deitou na areia quentinha e adormeceu. Sonhou com ossos,
e em perseguir gatos, subindo em ameixeiras, para vê-los transformarem-se em magos com chapéus verdes, que jogavam nele ameixas tão enormes que pareciam abóboras. E o vento soprava suave o tempo todo e o cobriu de areia quase até a cabeça. Foi por isso que os meninos nunca o encontraram, embora tivessem ido à Bahia especialmente para procurá-lo, assim que o menininho 2 descobriu que o perdera. O pai estava com eles dessa vez. E quando o haviam procurado e procurado, até que o sol começou a baixar e era quase hora do chá, ele os levou de volta, sem querer demorar-se mais por lá. Sabia de várias coisas esquisitas sobre aquele lugar. Algum tempo depois disso, o menino 2 teve de se contentar com um cachorro de brinquedo de R$ 3, da mesma loja. Mas, de alguma forma, embora ele o tivesse possuído por pouquíssimo tempo, jamais se esqueceu de seu cãozinho sentado em posição de pidão. Naquela tarde, porém, vocês podem imaginá-lo à mesa, a tomar seu chá bem tristonho, sem nenhum cachorro, enquanto lá longe, no interior, a velha senhora que havia cuidado e mimado Rover quando ele era um animalzinho comum e de tamanho apropriado, estava justamente escrevendo um anúncio sobre um filhote perdido. Branco, com orelhas pretas, atende pelo nome de Rover, enquanto o próprio Rover dormia fundo sobre a areia e Psamados cochilava ali perto, com seus curtos braços dobrados sobre a gorda barriga.